Se Deus tem um meio para falar conosco, como a sua mensagem é transmitida e como ela chega até nós? No estudo de hoje, nós vamos entender como o Espírito Santo guiou os escritores bíblicos na transmissão da revelação divina e por que a Bíblia continua sendo a principal voz de Deus para a humanidade. É agora, programa Escola Bíblica. Olá! Como é que você está? Tudo bem? Que privilégio poder estudar a Bíblia. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, para a gente estudar a Palavra de Deus através das nossas revistas Esperança, revistas que são produzidas aqui pelo nosso Departamento de Escola Bíblica e que são colocadas à sua disposição. Você pode receber na sua casa, sem nenhum custo, porque elas já foram patrocinadas pelos nossos Anjos da Esperança. Estamos estudando nesta temporada a revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Entender quem é o Espírito Santo, como ele atua, como o Espírito Santo guiou a composição do texto bíblico, a gente vai explorar um pouquinho mais isso hoje. Como o Espírito Santo está se revelando, a gente viu ontem, revela-se através da palavra escrita, de quem foi Jesus Cristo. Isso é extremamente importante para o nosso crescimento. E você sabe que o Espírito Santo trabalha no nosso coração à medida que nós permitimos que ele trabalhe. Sabia? O Espírito Santo não força a barra com ninguém, como a gente diz popularmente. Não fica, né? Mas o Espírito Santo está aí, querendo nos impressionar em todo momento. Já pediu sua revista? Ainda não? Então peça agora, faça contato com a gente. Uma das maneiras é através do nosso WhatsApp. Eu vou virar para cá e agora para essa câmera aqui, porque daí eu consigo apontar esse número aqui que está pertinho, 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. É só escrever, dá um oi para a gente, você vai receber o link para você fazer a sua inscrição. Se tiver dificuldade, nossa equipe vai fazer contato com você para você receber aí na sua casa a nossa revista Esperança sem nenhum custo, pode acreditar. Você também pode ligar para a gente para o 012 ou 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 até às 10h30 da noite. Combinado? Peça a sua revista Esperança, estude a Bíblia. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que está sempre com a gente, que acredita nesta mensagem e faz a Novo Tempo acontecer através das programações, rádio, TV, web e através dos materiais que nós distribuímos sem nenhum custo aí para você, tá bom? Vamos orar? E vamos ao nosso estudo. Hoje a gente vai entender detalhes do texto bíblico, né? Como o Senhor inspirou o autor bíblico, não tirou autonomia. O que está na palavra foi inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito e a revelação divina que chega até nós hoje. Porque Deus, queridos, está se revelando para todas as pessoas neste momento, no mundo inteiro. Não importa quem elas sejam, porque o Senhor não faz discriminação. O Senhor tem um olhar para todo mundo com um único propósito: salvar. E Ele é o maior interessado. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Que a gente se renda. Talvez a gente já tenha predisposição, bloqueios mentais, mas que a gente desconstrua isso
para escrever, para lermos aquilo que foi escrito, inspirado pelo autor bíblico. Eu clamo, meu Deus, e que isso transforme a vida, que transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Lembra bem, eu falei ontem, quando você abrir a Bíblia, não é sobre o outro, é sobre você. Eu abro aqui, não é sobre você, é sobre mim primeiro. O texto bíblico quer falar para mim. Às vezes a gente tem a tendência de abrir o texto bíblico e a gente se referir ao outro, dizer, você está perdido, está vendo? Você está perdido. Só que eu não faço reflexões pessoais. Mesmo que eu esteja apresentando a palavra, que eu seja um pregador, alguém que ensina, o primeiro a ser impressionado pelo Espírito Santo sou eu, porque a palavra é a revelação do Espírito Santo para a minha vida, para que haja mudança em mim. Você sabe que a Bíblia, ela não nasce da busca do homem por Deus, mas ela nasce do desejo de Deus de se revelar para o ser humano. Esse é o grande propósito. É Deus querendo dizer para mim, Gilmar, qual é a vontade? Qual é o propósito que eu tenho para você? E Ele está falando para você nesse momento. Ele está se revelando para você. E eu quero te convidar ao primeiro texto bíblico de hoje, segunda carta de Pedro. A igreja cristã está lá no finalzinho, quase perto do Apocalipse. Depois você vai ter as cartas de João, Judas e Apocalipse. Segunda carta de Pedro, o capítulo 1 e o verso 21. O texto diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, estes homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a intenção de Deus. Não é a vontade humana. Nenhuma profecia vem de particular elucidação, vai dizer o verso 20. Mas é a vontade de Deus em conversar comigo e com você. É a vontade de Deus em se revelar para mim e para você. Quando a gente vai ao texto de Marcos, capítulo 12, o verso 36, nós vemos o próprio Jesus fazendo a citação de uma citação de Davi, no Salmo 100, no Salmo 110. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, Jesus se referindo a Davi. Disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. Uma visão profética daquilo que aconteceria, daquilo que Jesus Cristo falaria. E o Espírito Santo inspirou o autor bíblico para escrever isso. E ele fala, guiado pelo Espírito Santo. Isso não é uma perda de lucidez, não. Mas é o indivíduo que se rende ao Espírito e ele vai escrever, e a gente vai ter várias formas desse processo de inspiração. A gente vai ter sonhos, a gente vai ter visões, e a gente vai ter o indivíduo escrevendo, sendo inspirado pelo Espírito Santo ali dentro do seu aspecto cultural, das suas condições, do seu conhecimento, das suas próprias limitações. Por isso, quando a gente abre o texto bíblico, a gente vê diferenças literárias, sabe? De quem tinha mais conhecimento, quem tinha menos conhecimento, na própria diversidade profissional que esses autores, esses 40 autores tinham. A origem da mensagem, ela é divina. A gente não pode esquecer disso. O texto tem uma origem divina. O Espírito Santo atuou para que esses homens e mulheres recebessem essa revelação e transmitissem ao povo de Deus. E está a revelação. Então o Senhor guiou para que esse texto chegasse para a gente. Uma característica impressionante da Bíblia é essa sua humanidade
Seus autores possuem culturas diferentes, profissões, níveis de instrução e experiências de vidas diferentes. E a Bíblia mostra a vida como ela é. A vida desses personagens como eles eram. A Bíblia não vela a fraqueza, as debilidades, os erros dos seus personagens. Não. Pelo contrário, a Bíblia vai mostrar atos que às vezes no nosso olhar hoje são incompreensíveis, até para entender o perdão e a ação de Deus na vida deles. Que talvez aos nossos olhos não haveria uma segunda chance, não haveria uma segunda oportunidade para esses, mas o texto bíblico vai se deter nas próprias confissões pessoais. A gente teve uma citação de Davi do Salmo 110, mas quando nós vamos ao Salmo 51, é uma confissão de pecado do próprio Davi. Eu pequei contra ti somente. E ele se sente alguém indigno nesse processo de confissão. Os salmos são as orações, as confissões. Algumas desses salmos estão num formato poético de confissões, estão ali, da sua estrutura poética. O indivíduo confessando um erro cometido. E Deus transformou a vida desses indivíduos. Quando a gente estuda genealogias, quando a gente vai para Mateus e estuda a genealogia de Jesus, por exemplo, vemos incluídas 4 mulheres, e todas essas com questionamentos da sua postura social, e o Senhor está mostrando, não, há misericórdia, há transformação, não pode haver julgamento. Então, se eu estou falando para você que tem dificuldade de entender algumas coisas do texto bíblico, eu queria dizer para você que quando você abrir a Bíblia e perceber que ela é humana, que mostra as pessoas como elas foram, seus erros e acertos, mas o processo transformador que houve na vida, você vai se identificar. Veja alguns exemplos, né, dessa diversidade dos autores bíblicos, das questões culturais, esses indivíduos, os erros. Moisés foi líder e legislador, Davi foi um pastor de ovelhas, rei, Amós era agricultor, Lucas era um médico, Paulo era teólogo e missionário, e João um pescador. E dentro dessa diversidade cultural, de postura, de indivíduos que, quando a gente vai estudar a personalidade de João, o processo de transformação, os seus questionamentos, a própria processo de aproximação com Jesus, quando a gente vai ver o que aconteceu no coração deste homem, Pedro, a sua impetuosidade e o que o Senhor fez com eles. Então, dentro dessa diversidade, nós temos 66 livros dentro de um processo harmônico. Eu citei ontem, 1.600 anos do primeiro até o último livro a ser escrito. E temos harmonia na diversidade de autores, nos propósitos. Como isso? Como? Só há um caminho, só há uma forma de explicar isso: a atuação do Espírito Santo. O Senhor agindo, o Senhor dizendo como deveria ser, não tirando a individualidade, como a gente mencionou, por isso tem diferença literária do texto, não tirou a autonomia dele, mas o Espírito Santo guiou, assim como guiou o próprio processo de composição, do processo que a gente chama de canonização, de colocar todos os livros nesta linha que eles estão sendo colocados, que foram colocados. A mensagem de Deus foi comunicada através de cada uma dessas pessoas, mostrando que o poder do Senhor, o poder do Senhor é que capacita, para que tudo aconteça dentro de um grande propósito. Sabe o que é? Plano da salvação. Esse foi o grande objetivo. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber essas diferenças
desses estilos de escrita, do vocabulário, a forma de contar história, isso revela algo importante para cada um de nós. O Espírito Santo não anulou, como eu mencionei, a personalidade dos escritores. Deus comunicou a sua mensagem por meio desses seres humanos reais, fazendo uma coisa, queridos, respeitando as suas características individuais. Por quê? Para que quando eu e você lêssemos o texto bíblico, a gente se identificasse, porque eu me encontro. Por isso que eu comecei o programa dizendo que quando eu abro a Bíblia, não é sobre o outro, é sobre mim, é como eu vou me encontrar aqui, é o que o texto bíblico tem para dizer para mim. Por isso, como pregador, talvez você seja um que está me ouvindo aqui, gosta de compartilhar a Bíblia. Quando você preparar a mensagem, deixe que primeiro o texto bíblico impressione seu coração e não pense assim, não, eu tenho essa mensagem para levar para você, para dizer para você. Não, até você tem uma missão para dizer lá na igreja, tem uma palavra que foi revelada através do Espírito Santo, né, ali no texto bíblico, agora você estudou, você vai compartilhar lá, mas primeiro tem que falar para mim. Tem que falar para mim. Porque a Bíblia foi escrita para que eu me identificasse as minhas limitações, minhas tendências, as necessidades que eu tenho de mudança, aquilo que o Espírito precisa mostrar para mim. Não é este o caminho que você tem que seguir, é esse aqui. Você entende como é importante quando alguém diz assim, ó, como é que eu posso dizer que nada do que está aqui foi alterado? Que os homens que escreveram, queridos, eles escreveram, não há nenhuma desarmonia, mas o Senhor não ditou o texto bíblico. Por isso, a gente pode ter informações, quando há uma descrição de um milagre, por exemplo, um dizendo que o milagre aconteceu quando o indivíduo entrava, quando o Senhor entrava na cidade, outro quando ele saía da cidade, outro diz que eram 2 pessoas, não eram... Aí você diz assim, olha só, como é que você diz que não há imperfeição? Deixa eu dizer uma coisa para você. O mais importante nesse caso não era se era 1, se eram 2, se entrava ou se saía da cidade. Sabe o que é mais importante? O milagre. E aí todos os evangelistas vão falar da mesma coisa. O milagre foi realizado. Então não há nenhuma informação no texto bíblico que traga desarmonia de ideia, se contradizendo, aqui ele disse uma coisa e aqui ele disse algo diferente. Lógico, como eu mencionei ontem, para a gente entender isso, esse processo de interpretação, é importante que a gente siga as regras de interpretação. Por quê? Porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Esse é o grande propósito da palavra. Ela foi inspirada por Deus para me dar orientações de que caminho eu tenho que seguir. O que precisa mudar? O que precisa ser diferente? Com um único propósito só, salvar. Mesmo que eu tenha regras que estejam associados a relacionamento, por exemplo, a gente vai ter como uma pessoa idosa deve ser tratada, como o cônjuge deve ser tratado, como os filhos devem ser tratados. Mas a Bíblia não é um livro sobre relacionamento. A gente vai ter regras de como eu devo cuidar do meu dinheiro, como eu devo tratar o próximo. Mas não é um livro de administração financeira, não. É um livro de salvação, porque a forma como eu vou administrar o meu recurso vai me levar à salvação ou à minha perdição. A forma como eu vou me relacionar com o meu próximo, com o meu cônjuge, com os meus filhos, vai me levar à salvação ou à perdição. A forma como eu vou me relacionar com o conhecido, o desconhecido, ou vai me levar à salvação ou à perdição. Então, no fundo, não é um livro sobre relacionamento, mas é um livro sobre salvação. Porque esse é o grande propósito. Porque vai me apontar para Jesus e é Ele que vai ser a minha maior poder no processo de mudança. O Espírito trabalha na minha mente
e me leva para Jesus Cristo, que nós vimos ontem. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus por cada um de nós. E aí eu vou ficar impressionado de tal forma por aquilo que Jesus Cristo fez, que eu vou passar por esse processo de mudança. Eu vou ser ensinado, eu vou ser repreendido, eu vou ser corrigido, eu vou ser educado na justiça. Queridos, a palavra inspirada aponta para uma origem divina. Por trás dos diversos autores existe um único autor supremo, a divindade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus. Por isso, quando eu ler, é o que Deus está mostrando para mim. Por isso, embora a Bíblia tenha sido escrita ao longo de aproximadamente 15 séculos, por dezenas de autores, ela apresenta, como eu mencionei, esta unidade extraordinária, desde o primeiro texto até o último texto. E é interessante, eu já falei isso quando a gente estudou o tema de salvação aqui. Nos 2 primeiros capítulos, a gente tem um ambiente perfeito. A partir dali, a gente tem um ambiente imperfeito até o antepenúltimo capítulo do Apocalipse, até o capítulo 20. E durante todo esse processo, eu não quero ver a vontade de Deus. O que a gente falou ontem, né? A minha natureza vai ser contrária. Eu vou ter um olhar contrário. Mas é aí que vai entrar a revelação divina. Deus se revelando de todas as formas. E uma dessas formas é a revelação do texto bíblico. E aí eu vou ler, mas eu vou ter um pensamento contrário. Mas aí entra o Espírito Santo trabalhando na minha mente. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha mente, ele vai me convencer do que é a vontade de Deus. Aí a mente que é naturalmente carnal vai se tornando uma mente espiritual. E quanto mais eu vou exercitando isso, maior a minha sensibilidade para entender as coisas espirituais. Fica claro isso para você? Quanto mais eu me aprofundo no texto bíblico, na revelação que o Senhor tem para mim, mais compreensão eu vou ter da vontade dele. O tema central permanece sempre o mesmo, sempre o mesmo. Qual é? O plano de Deus para salvar a humanidade. Mas a compreensão disso se dá no quanto eu me rendo ao texto e quanto eu tenho contato com o texto. Porque se eu não tenho, se eu não leio, se eu não busco, não estou fazendo análise técnica, ler no sentido assim de, porque eu posso ler o texto bíblico tecnicamente, posso estudar o texto bíblico tecnicamente, mas aí ele pode não me impressionar. Agora, quando eu vou estudar o texto bíblico, seguindo as regras de interpretação, para ouvir o que Deus tem para me dizer, quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ser adaptado àquilo que Deus quer. Mais o meu pensamento, que é contrário, vai sendo transformado. Entende o que eu quero te dizer? Não há mudança. Não há mudança se não houver rendição. Não há mudança se eu não entender que o plano de Deus é para me salvar e para isso minha natureza precisa ser mudada. Queridos, embora o processo de inspiração bíblica tenha ocorrido no passado, os efeitos eles continuam até hoje. Até hoje, vidas são transformadas toda vez que alguém abre as Escrituras. Ele tem acesso à mensagem que Deus decidiu preservar para a humanidade. E eu poderia ficar aqui hoje contando para vocês histórias. E talvez eu estou falando para você que está me assistindo nesse momento e você tem uma dessas histórias. Que um dia alguém chegou na sua casa, alguém ensinou a palavra para você. Ou talvez você encontrou o texto bíblico
num folheto, alguém entregou para você, e aquilo te levou a estudar a Bíblia. Talvez eu estou falando para você que tinha o anseio, o desejo de conhecer, e ouviu a Rádio Novo Tempo, ou assistiu a TV Novo Tempo, ou recebeu um livro, e de repente você encontrou, ou talvez você estava aí, zapeando, né? Buscando um canal, e aí você se encontrou. Você não se encontrou com uma TV, você não se encontrou com uma rádio, você não encontrou com uma mensagem na internet, você se encontrou com a mensagem da palavra de Deus, porque o que transforma é o poder da palavra. Até hoje, a revelação divina se preserva. Por isso, o texto bíblico se preserva até hoje e ele transforma da mesma maneira, da mesma forma. E disto nós damos testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. O autor de Hebreus está citando o texto de Jeremias 31. A mensagem de transformação, a mensagem que seria impressa no coração daqueles que se entregaram ao Senhor. Ele está dizendo assim, Jeremias foi inspirado para escrever isso. E ele está dizendo isso séculos depois. Queridos, a Bíblia continua cumprindo o seu propósito original. E qual é? Revelar o caráter de Deus e conduzir pessoas à salvação. Por isso, ela permanece atual, ela permanece relevante e transformadora. Você está precisando de transformação na sua vida? Você está precisando viver outro momento? Você está precisando abandonar algo que está prejudicando você e sua família? Se renda ao Espírito Santo, ao poder da palavra. O mesmo texto, a mesma revelação que foi recebida pelos autores bíblicos, permanece até hoje. O mundo muda, os costumes, os padrões, mas a palavra de Deus permanece. E é ela que transforma, não é a vontade humana. A vontade tem que se render à palavra. Senhor, obrigado pela mensagem que a gente conversou hoje. Obrigado porque o Senhor usou autores humanos, respeitando a individualidade, o conhecimento, mas o Espírito Santo guiou cada um. E a gente tem o texto bíblico até hoje. A gente te agradece porque esse texto, essa palavra transforma. Que ela comece transformando a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa, esteja sobre sua família. A gente continua amanhã. Vamos conversar um pouco mais. Aqui, 7:30 da noite, em mais um programa Escola Bíblica.